Tá Ah, não, ele não colocou, não. não colocou. Vou pegar o livro de página. Pessoal, boa noite, um abraço, bom estudo para todos vocês. Obrigado, Sérgio. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler a página, vou fazer a prece. Quem aí gostaria de ler o Ronald está fora, né? Mas quem gostaria de Não, ler o Evangelho? eu posso ler, rapaz. Devagarzinho dá para ler. A minha voz não Hã? está muito boa, não, mas dá para ler. Beleza. Acho que Então vamos lá. Eu abri aqui no capítulo 156 do livro Pão Nosso. Diz: céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. A palavra de Jesus, anotações de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos de beleza resplandecentes. Certo, brilham os santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, da paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Como sempre, uma mensagem do Emmanuel bastante direta, bastante objetiva, e a necessidade, como eu entendi a página, a necessidade de fazermos a nossa parte, a necessidade de trabalharmos, a necessidade de efetivamente descruzarmos os braços e colocarmos mãos à obra. Não podemos pedir o céu, ou não podemos pedir o bem, ou qualquer bem, E essa menina veio atrás de mim ou ela veio falar? ou qualquer bem, se estivermos com o nosso coração impuro, se estivermos com o nosso coração sujo, me permita aqui a expressão. Que eu me lembro aqui de uma fala do Cristo, quando ele diz, ele discutindo com os discípulos a respeito de comer ou não comer determinados alimentos, e ele nos alerta que não era o que entrava na boca do homem
que o maculava, mas sim o que saía. Que o que sai da boca procede do coração. Palavra do Cristo. E lá estão os latrocínios, as fornicações, os roubos, os pensamentos ruins. Lá está, ou estão todas as coisas ruins. Então, precisamos trabalhar para, me permita de novo a expressão, limpar o nosso coração. Precisamos trabalhar para nos purificarmos. Aí sim, porque ele diz céu com céu. Aí nós vamos atrair espíritos que também estejam nessa sintonia, nessa afinidade. E aí poderemos pedir o céu com toda certeza, porque temos um pouco do céu em nós. Alguém quer comentar? Tudo bem. Então, faremos aqui a nossa prece. Amigo Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome. Alguns dos teus irmãos encarnados e muitos dos nossos irmãos desencarnados que nos reunimos para estudar os seus evangelhos, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos. Permita, Senhor Jesus, que ao longo do nosso dia a dia possamos colocar em prática esses ensinamentos. Envolva-nos na sua luz, envolva-nos na sua serenidade, para que possamos, por nossa vez, também expelir, também espargir, espalhar felicidade, equilíbrio, luz, como o Senhor nos alerta, para que fizéssemos brilhar a nossa luz. Esteja conosco e permita-nos que possamos, em teu nome e em nome de Deus, realizarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, como nós somos poucos, fica mais fácil para todo mundo participar, todo mundo comentar, e essa é a ideia. Então, todo mundo participando aqui do estudo da parábola do semeador. E essa parábola é tão interessante que é, pelo meu conhecimento, a única parábola que Jesus a explica. Jesus explica o que quer dizer cada coisa. Ele conta uma parábola e depois ele mesmo explica dentro da parábola o que aquilo significa. Então é importante que tenhamos isso em mente e estejamos atentos às ideias que o Cristo nos passa através dessa historinha infantil, para espíritos infantis, como ainda somos até hoje. Podemos, Ronald? Sim, senhor. Boa noite a todos. Parábola do semeador. Item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído da casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Continua? Não. Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E aí eu vou convidar a cada um de nós para participarmos. Quem é esse semeador?
Na sua percepção, Ulisses, quem é esse semeador? Eu vou provocar cada um, tá? Eu acho que é Jesus, né? Uhum. Rosemary concorda com isso? A Rose não está junto. Eu acho que é cada um de nós, né? Depende do Tô que a gente está plantando, né? grava. Aí para eu falar, não sei. Dá para falar? Dá. Ah, estão me ouvindo, né? Sim. É porque o celular dá uma travada, eu quero voltar. Eu acho assim que somos nós também que temos que fazer a nossa semeadura das boas ações e tal, né? Que eu penso. Uhum. Alguém mais pensa igual ou diferente da Rosemary? Eu também penso igual. Somos nós. Uhum. Eu também penso igual. Também penso assim. Jesus é um semeador, sem dúvida alguma. Mas o que ele diz aqui? Aquele que semeia saiu a semear. Então, aquele que semeia, qualquer um que resolver semear, pode fazer isso sem maiores dificuldades. Lembrando aqui, né, que nós podemos e devemos semear esses ensinamentos que ele nos passou. Então, nós somos também os semeadores. Mas nós temos papéis diferentes. Dentro dessa parábola, dentro da minha percepção, nós temos papéis diferentes. Então, nós somos semeadores? Sim. Jesus é um semeador? Sim. Mas nós somos só semeadores dentro dessa parábola? O que vocês acham? Ninguém acha, gente? Não, acho que não. Alguns de nós já estamos colhendo, né? Aquilo que não plantamos ou que plantamos, né? Porque quando Jesus é o semeador, nós somos a terra. Isso é que é importante termos em mente. Nós somos a terra quando Jesus está semeado. Admitamos, por hipótese, que eu estivesse fazendo uma pregação agora para vocês. Não é o caso, a gente está discutindo o texto. Mas eu seria, nesse caso, um semeador. Vocês, o terreno. Então, quando Jesus prega, quando os bons amigos espirituais, quando Emmanuel fala na página dele ali, quando Joana prega ou trazem esses ensinamentos para a gente, nós somos o terreno. Agora, qual terreno nós somos? Aí está a grande questão a ser refletida por nós, a ser meditada por cada um de nós. Que tipo de terreno eu sou? Porque o que ele diz aqui? Parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram a comer. Será que nós estamos nessa situação? De não dar tanta atenção, de não dar tanta importância e deixar para lá esses ensinamentos? Aí vem o maligno, ou vem os pássaros, ou vem a incredulidade, ou a falta de fé, e nos tira, ou come essas sementes e não as deixa produzir? Nós somos aquele terreno entre espinhos, entre pedregulhos, onde não tem profundidade, e as raízes, as sementes brotam logo, mas por não ter profundidade, o sol as queima. Essa parábola é muito interessante para nós ficarmos pensando. O que eu sou? Qual o meu papel? Porque todos somos semeadores. Como o Ronald disse, né? Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Só aquilo que plantamos. Não é aquilo que não plantamos, não. Nós estamos colhendo tudo aquilo que plantamos. Então, mas também nós somos semeadores. Cada um de nós é um semeador. E não é em potencial, nós somos um semeador efetivamente. Agora, a questão é cada um de nós refletir.
que tipo de semente eu estou plantando. Eu preciso ter muito cuidado. Quando eu sou a terra, onde a semente vai germinar, vai florescer, vai frutificar, ou quando eu sou o semeador. Que tipo de semente eu estou semeando? E se a gente quiser saber quais sementes nós semeamos ao longo do tempo, ao longo das nossas existências físicas, tá? Nós temos uma existência só, como espírito. Mas nossas passagens pela carne, as passagens físicas, quais sementes nós plantamos? É só olharmos o que nós estamos colhendo hoje. Todos estamos numa sociedade equilibrada, tranquila, sossegada, fraterna, irmã, caridosa. Vivemos nesse ambiente? Não. Ainda não vivemos. E por que não vivemos nesse ambiente? Porque esse ambiente ainda não está em nós. É interessante como as coisas se fecham. A página do Emmanuel, céu pelo céu. Eu, para pedir o céu, para pedir coisas boas, eu preciso ter coisas boas dentro de mim. Então, eu preciso ter semeado boas sementes. Senão, eu não vou ter afinidade, eu não vou ter meios, capacidade de evocar ou de convocar o céu para vir estar comigo. Porque eu ainda não construí esse céu dentro de mim. E não entendamos aqui que construir um céu seria fazer uma obra grandiosa, seria fazer uma outra mansão do caminho do Divaldo. Não é essa a ideia. Eu posso plantar boas sementes, eu posso criar um céu dentro de mim sem um centavo. Absolutamente sem nada em termos materiais. Lembremos-nos lá do óbolo da viúva. Quando Jesus disse que aquelas 2 moedinhas, equivalentes a 10 centavos, valiam mais do que um saco de dinheiro. E aí a questão de novo, nós estamos estudando o Evangelho. Nós estamos, toda semana nos reunimos aqui, e na quarta-feira estamos lá ao vivo no SEAC, e também nas redes sociais. Toda semana nós estamos aqui. Como está a minha vivência evangélica? Como está a minha vivência com Jesus? Eu sei que Jesus está comigo. Mas a pergunta não é essa. Eu estou com ele? Essa é a questão. Então, dentro dessa parábola, ou dentro dessa primeira parte aqui da parábola, nós precisamos nos colocar no papel do semeador e no papel do terreno. As sementes são o bem. As sementes são os ensinamentos de Jesus. Então, essas sementes são inalteráveis. Ou não, eu posso semear coisas ruins. Eu posso semear desgraça, dor, como muitos dos nossos irmãos ainda fazem hoje, semeando desgraça, semeando dor. Mas, lembremos-nos, a colheita é obrigatória. Quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 6 da sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, 7, seguinte, ele diz, a Deus não se engana. Você pode plantar tudo aquilo que quiser, mas terá que colher tudo aquilo que plantar. Terá que colher, não é facultativo. Nós teremos que colher. Então, olhemos para a nossa situação hoje. E nós podemos, ou poderemos, a partir daí, deduzir quais sementes semeamos ao longo do tempo. Se eu sou um terreno ruim e uma semente ruim caiu em mim, ainda assim a semente caiu ali e ela brotou, ela frutificou. Então, eu preciso fazer um esforço, e por favor, estou usando a primeira pessoa, singular, de propósito, tá? Eu preciso fazer um esforço para ser aquele terreno
onde ainda não vai dar 100 por 1. Porque diz, umas deram 30, outras 60, outras 100 por 1. Então, você plantou um grão, e colheu 30, colheu 60 ou colheu 100. Se nós plantarmos bons grãos e colhermos 10, já está ótimo. Eu não sei se vocês têm noção de plantação. Eu sou da roça, eu sou do interior, onde plantava tudo. Você planta um caroço de milho e você vai colher espigas de milho, com centenas de caroços. Primeiro a espiga, depois primeiro a flor, depois o botão, depois o fruto, nessa sequência. Vamos nos colocar, cada um de nós, nos analisarmos para saber onde eu estou me colocando. E na segunda parte, vamos pedir ao Ronald para continuar, o Jesus vai explicar essa parábola. E aí, por favor, fiquem à vontade para participar, tá? Para eu não ficar falando sozinho aqui também. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Como dissemos, Jesus explica a parábola. Então, aqui fica mais fácil para nós nos colocarmos. Onde eu estou nessa situação. Escutai, ele termina lá, que ouçam quem tem ouvido de ouvir. Parece isso meio, sei lá, uma antítese. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Em princípio, todo ouvido é para ouvir. Mas nem sempre nós ouvimos. Na grande maioria das vezes, nós ouvimos aquilo que nos interessa. Lá no capítulo 65, se eu não me engano, do livro Pão Nosso, o Emmanuel diz lá que nós ouvimos, sentimos, ouvimos e falamos de acordo com as nossas, percebemos, de acordo com as nossas dificuldades. Então, eu ouço aquilo que eu quero. Eu escuto ou eu sinto aquilo da maneira que eu quero. E Jesus aqui termina essa primeira parte da parábola, dizendo, ouçam quem tem ouvido de ouvir. Se Jesus disse isso, é porque, com toda certeza, tinha pessoas, tinha irmãos, havia irmãos ali, irmãs, que não tinham ouvido de ouvir, que não prestavam atenção. Então, quem escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu as sementes ao longo do caminho. Esse é o terreno que recebeu as sementes ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento. Quantas vezes, quantas pessoas nós já ouvimos, eu vou sair do espiritismo? Porque não vi, não recebi aquilo que eu queria, não percebi aquilo que eu queria.
Como diz o Emmanuel, por causa de uma enxaqueca, ele abandona a crença. Então, essa é essa a situação. Ele fica muito alegre, mas no primeiro momento. Então, é o que recebe no meio dos espinheiros. Aquele que recebe semente no meio das pedras. É o que escuta a palavra e recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Tem um texto da dona Joana de Ângeles, que ela diz que o tempo lá, em termos de trabalho para nós, é contado de maneira diferente. Nós aqui contamos a cada dia, a cada mês, a cada ano. Lá eles contam de 10 em 10 anos. Então, a cada 10 anos, tem um ponto, digamos assim. A cada 10 anos de trabalho, com afinco, tem um bônus, como diz lá o André Luiz, o bônus horas. Então, é contado por décadas. Uma década, 2 décadas, 3 décadas. Por isso, lá no nosso lar, quando a enfermeira quer ajudar pessoas, você precisa, Narciso, você precisa trabalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos nas câmaras de edificação para ter direito a esse pedido que você está fazendo, ter trabalho. Então, precisamos nos engajar no trabalho hoje, aqui, agora. É isso que ele nos recomenda. Aquele que recebe somente a semente entre os espinheiros é o que escuta a palavra, mas quem logo os cuidados desse século é a porta larga e a porta estreita. Eu recebo a palavra, mas ser espírita, já ouvi isso muitas vezes, ser espírita não é fácil. Eu sempre digo, Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Aquele que quiser me seguir, que quiser, não é obrigado, não é obrigado. Aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Não tem facilidade. E ele veio nos mostrar, ele sendo um espírito puro, veio nos mostrar que não tem facilidade num planeta de expiação e provas. Muito menos no planeta primitivo. Mas no planeta de expiação e provas, não tem facilidade. Então, quem está no cristianismo, na doutrina espírita, esperando facilidades, me perdoe, mas quem está? Está na situação errada, na filosofia errada. Porque não tem facilidade para o ensino de Jesus. Todas as promessas de Jesus é para o reino dos céus. Todas as promessas, todas as benesses é para o reino dos céus. É para o espírito, não é para a matéria. Até porque a matéria vai acabar, a matéria vai se decompor, então não tem jeito. Então, esse é o convite que Jesus fala. E aí Kardec nos traz explicações muito interessantes a respeito dessa parábola, que eu vou pedir ao Ronald para ler, já que ninguém quer falar. Então, Ronald, por favor, a fala de Kardec aí em cima. Item 6. A parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Nem menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muito bons
os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Perfeito. A explicação de Kardec é bem tranquila, é bem clara, porque ele traz a situação dos espíritos. E nós estamos estudando o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Então, nós estudamos lá o homem de bem e os bons espíritas. Foi o que vocês estudaram aqui na semana passada, os bons espíritos. E aí ele vem nos mostrando, Kardec vem nos mostrando os diversos matizes, as diversas categorias de espíritas. Aqueles que ouvem e que acham muito bonito, mas é só para o domingo, é só para o dia da palestra, acabou dali, ele não esquece tudo aquilo. Aquele que acha que é muito bonito, mas para levar para a esposa, minha esposa precisava ouvir isso, meu marido, meu filho precisava ouvir isso. Então é muito bom para o outro, mas que ele mesmo, ele ou ela, não faz muito esforço para se modificar. Está dentro dessa ideia. E também a ideia dos médiuns, que recebem todas as instruções e não levam isso para a sua vida no dia a dia. Por isso a necessidade, de novo, de estudarmos, sim, mas de nos esforçarmos por praticar. É claro que não vamos sair daqui hoje, amanhã, estando aplicando esses ensinamentos do Evangelho. Isso é um processo que leva tempo, que leva reencarnações. Mas hoje nós já temos consciência, nós já temos conhecimento, nós já temos informações que pode nos servir muito, pode servir para nos ajudar nesse processo. É claro que quando eu sei e não pratico, eu sou mais responsável do que aquele que não sabe. Quanto mais se tem, mais se cobra. É outra parábola que Jesus ensina, a parábola lá dos talentos. Tira de quem não tem e dá a quem tem. Então, quem tem que fazer multiplicar. Então, quem sabe multiplicar, vai multiplicando. Essa é a situação. Então, nós precisamos nos esforçarmos para, ao longo da vida, ir nos transformando moralmente e colocando em prática esses ensinamentos de Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Eu não digo que é difícil, eu digo que é trabalhoso. Porque eu preciso estar atento a mim quase que 24, quase não, 24 horas por dia, porque quando eu estou dormindo também. Então eu preciso estar vigiando meus pensamentos. E claro que virão pensamentos ruins à nossa cabeça, virão pensamentos ainda não cristãos, digamos assim, na nossa cabeça, porque somos espíritos imperfeitos. Mas, a partir do momento que eles vêm e eu não os alimento, isso é um progresso. A partir do momento que eu não alimento, não retroalimento aqueles pensamentos, não me comprazo neles, sendo eles ruins, isto é uma evolução. Já que sabemos, já que estudamos, vamos nos esforçarmos para pô-los em prática, principalmente dentro de casa, que é o lugar mais difícil de se colocar o Evangelho em prática. Onde se reúnem famílias, né? Onde se reúnem espíritos com aptidões diferentes, com dificuldades diferentes, exatamente para se ajustarem, para se ajudarem, se ajustarem e se ajudarem mutuamente. É ali que nós precisamos exercer esse ser de perfeitos, como estudamos lá no item 3 desse mesmo capítulo. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza, na sua integralidade. Como eu disse lá naquele dia, nós não vamos fazer isso
ao longo dessa jornada. Se tiver alguém aí que vai conseguir, ótimo. Que tenha condição de conseguir, ótimo. Mas, via de regra, não temos. Nós ainda precisamos de muito trabalho, mas muito trabalho. E, de preferência, sem murmurações. Lá no capítulo 5, nós já estudamos o capítulo 5, nós estamos no 17, tem um item chamado o bem e o mal sofrer. Quando eu lamento, quando eu blasfemo contra Deus, contra o meu sofrimento ou contra a minha dor, não está me servindo para nada. Muito pelo contrário. Eu estou sentindo a dor, não estou saudando nada e ainda estou me endividando um pouco mais. Ainda estou com mais dívida, porque eu não entendi o processo, eu não entendi Deus. Podemos entender Deus? Não, mas podemos ter noção. E quando nós estudamos lá, na questão número 1, do Livro dos Espíritos, que ele é a inteligência suprema do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas, se ele é a inteligência suprema, não vai errar. Tenhamos essa certeza. Ainda agora eu estava num grupo de estudos e estávamos fazendo uma oração para uma pessoa que se formou em medicina e tem uma doença neurodegenerativa. E foi aposentada por invalidez pelo INSS, enfim, pela instituição que essa pessoa trabalhava. E ela tinha um pai que era uma espécie de anjo da guarda dela. O pai faleceu agora no Natal, no dia de Natal. Ela tem uma mãe que está vegetando no hospital há 2 anos. O marido dela, com cerca de 40 anos, descobriu agora, depois da morte do pai, que tem câncer no cérebro. Câncer no cérebro, em princípio, inoperável. E ela se degenerando. Tem uma filha de 10, 12 anos. E agora só ficou ela. E um irmão, que não mora nem no Rio, que mora numa outra cidade, e que também não está equilibrado para ajudar, está totalmente desequilibrado. E aí nós olhamos para essa pessoa, no primeiro olhar, quer dizer, Deus está sendo severo demais com essa pessoa. Deus está sendo injusto com essa pessoa. Não, não está. Essa pessoa está colhendo aquilo que plantou. Ela foi uma semeadora e semeou sementes ruins. E essa pessoa está colhendo hoje frutos amargos, amaríssimos. Mas é opção. Nós somos livres, como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, nós somos livres para plantar. Mas acaba a nossa liberdade a partir do momento que nós plantamos. Eu sou livre para agir. Eu sou livre na ação. A reação é consequência. Por isso, nós precisamos pensar bastante antes de tomar qualquer decisão, antes de prejudicar qualquer pessoa, antes de falarmos qualquer coisa que vá ofender, que vá prejudicar alguém de algum modo. Lembramos aqui agora dessa jovem que suicidou agora recentemente aí, em função das redes sociais. Esse irmão que divulgou essas coisas plantou as sementes da morte. Vai ter que colher essas sementes em algum ponto, em algum momento dessa vida ou de outras. O fato é, nada passa das leis de Deus. Nada passa sem que as leis de Deus sejam cumpridas. Então, serão cumpridas com toda certeza. Tudo bem?
Continuemos? Posso falar, Oh, Valdemir? claro, por favor. Não, é que eu estou no celular e esse negócio de mãozinha assim, eu não sei como botar, né? Não, tudo bem, fica à vontade. Quando você falou de olhos de ver lá atrás, né? Ouvidos de Sim. ouvir, e agora sobre os ensinamentos de Deus, do reconhecimento, do que é, do que não é, eu vi pessoas que estavam indo ao centro, depois deixaram de ir, e quando encontrei na rua, você sumiu, não sei o quê. Ah, não, porque eu já consegui o que eu queria. Então, a coisa está boa, né? Então, mas qualquer hora eu apareço. Então, isso não são pessoas que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, como funciona isso, né? Para a pessoa dentro de si, como funciona isso? Eu já consegui o que eu queria. Então, o espiritismo, o centro para ela era assim, como que eu vou dizer, uma barganha, no caso, uma barganha com Deus? Essa, Natasha, é uma coisa cultural. Ao longo do tempo, né, a própria Igreja Católica, como um monopólio das religiões, principalmente no Ocidente. No Oriente, não. Mas no Ocidente, sim. A Igreja Católica tinha um monopólio. Tinha, agora hoje não tem mais, mas tinha um monopólio. E nos ensinou essas barganhas. É claro que atrás dessas barganhas estava o interesse da própria igreja. Se você doar a sua casa, se doar a sua fazenda, se doar os seus bens para a igreja, você vai para o céu. Quem leu o Nosso Lar, quem viu o filme Nosso Lar, eu prefiro se falar no livro, porque no filme a gente esquece. Mas o livro eu já li várias vezes, então está mais fresco na cabeça. Lembra daquela senhora que era uma escravagista, que comprou um lugar no céu e foi parar no umbral. E ainda saiu reclamando de lá, o André narra isso, ela sai reclamando de lá, porque os sobrinhos dela, para quem ela deixou dinheiro para que pagasse as missas para ela, não devem ter pago, porque o demônio acabou, com a sua astúcia, acabou a retirando do bem e levando ela para o inferno. Então, nós aprendemos isso ao longo do tempo, a fazermos essas barganhas. E isso, Natasha, é uma coisa tão natural, natural não, tão comum, que nós fazemos isso no nosso dia a dia sem perceber. Eu Entendi. imagino, eu imagino que você já tenha feito Pode essas até ser. barganhas. Sem É, perceber. sem perceber. Quando nós falamos para o nosso filho, ou a nossa criança, filho, filha, neto, enfim, o nosso educando, se você fizer a sua lição, você vai ganhar isso? Se você comer tudo, você ganha a sobremesa? Nós estamos negociando. Ele É, aprende que é com esse tipo de situação que nós vamos conseguir as coisas. E depois, esse filho, esse educando, vai ser, por favor, sem nenhuma conotação, tá? Mas vai ser político, por exemplo. é. Como é que eu vou votar a favor de uma lei? Quanto é que eu vou ganhar com isso? E essa barganha fica fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, esses irmãos, e aqui não vai nenhuma crítica, tá? Em absoluto nenhuma crítica, não temos o direito de criticar ninguém, mas esses irmãos ainda estão longe de um entendimento evangélico, de um entendimento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, o que nós olhamos dentro da nossa percepção, ou dentro da percepção da doutrina, essas pessoas estão equivocadas. Mas nós precisamos orar por elas, porque também nós nos equivocamos em outras coisas. Para ela, aquilo é mais que natural. Eu acendo uma vela do meu tamanho e consigo um emprego. Eu levo uma perna de cera para a igreja e passo a andar direitinho. Ou boto a cabeça e passo a pensar direitinho. Como se essas coisas materiais pudessem demover os espíritos ou demovê-los ou sensibilizá-los a
desrespeitar a lei de Deus. Coisas que não vai acontecer naturalmente. Então, é nesse caso, então, que a pessoa não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, ainda não conseguiu isso, Não, né? não, ainda não. Como Tá nós, bom, certo? Como nós, de uma maneira geral, ainda não temos olhos de ver para muitas coisas. Muitas porque coisas estamos aprendendo. estamos aprendendo. E nós só estamos no segundo ano, Natasha. O primeiro ano foi no primitivismo. E o segundo ano É. é do expiação e provas. Estamos a caminho do terceiro ano, para o mundo de regeneração. Mas nós estamos engatinhando ainda em termos espirituais. Oremos uns pelos outros, conforme Isso. diz o apóstolo Tiago lá na sua segunda carta, né? Confessem-se uns aos outros e orem uns pelos outros, que a oração dos justos muito pode. Então, É. não somos justos, mas estamos nos esforçando, estamos tentando ser. Essa é a minha percepção. Tá bom, então. Obrigado, Valdemir. Nada. Diga, Verônica. Verônica Vieira. Oi, meu querido, boa noite para todo mundo. Boa Ô, noite. Valdemir, eu entrei meio que atrasada no estudo, e assim que eu entrei, você estava falando assim, por isso que tem pessoas que falam assim, eu não vou voltar mais lá no centro, não. Eu não vou, espiritismo para mim não está dando certo, não foi? Acho que foi mais ou menos isso. Mas você, desculpa até pelo atraso, mas você poderia me dizer qual o motivo de acontecer isso? Muitos motivos, Verônica. São inúmeros. Para cada pessoa tem um motivo diferente. Mas o meu interesse, vamos dizer que fosse comigo, tá? O meu interesse ainda é conseguir minha saúde física. Eu consegui minha saúde física, eu não preciso mais no centro. Eu consegui um emprego, eu queria um emprego. Fui lá, pedi o caboclo, ele ajudou, me deu um emprego. Eu não preciso mais voltar para lá. Então, isso é uma total falta de conhecimento dos aspectos espirituais. É um pouco de egoísmo também. Eu já consegui o que eu quero, então o outro é o outro. O outro fica para lá. Então tem vários motivos. Orgulho é outro motivo. Aliás, orgulho e egoísmo estão de permeio a todas as nossas imperfeições, a todas as nossas não virtudes. A gente pode dizer orgulho, egoísmo, principalmente, e o desinteresse das coisas espirituais. Lembrando lá o ensinamento do Cristo, quando nos recomenda que busquemos primeiro as coisas do reino dos céus, porque as da terra nos seriam dadas por acréscimo. Entenda assim, velho. Porque, Valdemir, Sim. eu ouço muito isso, inclusive eu mesma já disse, em algumas casas espíritas que eu já passei na minha vida, eu falei, eu não volto mais aqui, porque não está dando nada certo. Eu já falei isso. A gente escuta demais, né? Sim, claro. E eu acho que foi justamente esse pedacinho que eu perdi. Mas, ao meu ver, o que acontece? Como você disse, né? Existe muito interesse, não, eu vou lá para conseguir isso, isso. E não é bem assim que funciona, não é dessa forma. Tudo vai muito da nossa conduta, do nosso pensamento, e não do nosso materialismo. Perfeito. Às vezes, eu mesma até me puno pelas vezes que eu falei isso. Falei que foram 2 casas espíritas que eu ia. Eu voltava, eu botava o pé em casa, começava o babado tudo errado. Aí eu escutava, você não tem que voltar mais lá não, porque aquilo lá está te trazendo coisa ruim. Como eu escuto até hoje, entendeu, Valdemir? Eu escuto muito isso, entendeu? Entendi. Né? Eu fico com um pouco de medo, eu não vou te enganar, não. Uma coisa que precisa ser destacada aí, Verônica, eu me puno porque fiz isso. Não, não se pune. Eu me perdoo por ter feito isso.
o ensinamento evangélico é amar. Amar ao outro como a si mesmo. Então, perdoar ao outro como a si mesmo. Onde começa o amor? Onde começa o perdão? Ele começa em nós. Naturalmente, começa em nós. Então, eu preciso me perdoar, eu preciso me amar, e me perdoar não é com prazer com meus erros. Não é, vou deixar para lá porque eu sou um pobre coitado. Não. Eu sou um espírito imperfeito e ainda cometo equívocos. Me dá alegria? Não. Em princípio, não deve dar alegria a ninguém. Mas eu ainda cometo equívocos. E por eu cometer equívocos, que são muitos, no meu caso, são muitos, eu preciso entender e perdoar ao outro também. Como eu lembrei aqui para a Natasha, nós precisamos orar um pelos outros. Então, quando nós estamos na dificuldade, gostamos que alguém nos acolha. Acolhamos aqueles que estão na dificuldade hoje. Acolhamos dentro da nossa possibilidade. Não vou pegar os mendigos, os irmãos aí em situação de rua, e trazer para morar na minha casa, até porque o condomínio não ia deixar. Se eu boto aqui no meu prédio, com certeza ele não ia deixar. Mas eu posso ajudar de outra maneira? Posso. Eu posso ajudar instituições? Posso. Eu posso ajudar na OSEAC com a cesta básica? Com cobertor, com roupa? Posso. Então vamos fazer isso. Mas sem esperar recompensa. Fazermos a nossa parte sem esperar recompensa. Como dizia o meu avô, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar que ganhe qualquer coisa em função disso. Essa é a nossa situação ainda, Verônica, pelo menos assim compreendo. Tá bom? Tá bom, meu querido, obrigado. Tá, tá bom, obrigado. Isso que a Verônica falou, acho que eu entendi o que ela quis dizer, porque eu também já ouvi isso. Você começa a ajudar, você começa a ir no centro, você começa a orar, você começa a fazer acontecer tudo para o bem, e a tua vida começa a ficar com alguns problemas, né? Isso não seria as forças contrárias que quer te ver parar com isso, no caso? Pode ser, Natasha. Pode ser. Mas isso, as dificuldades que nós estamos passando hoje, são resultados das nossas plantações de ontem. A parábola do semeador é resultado da nossa plantação de ontem. Então, eu plantei ontem e a hora que eu estou plantando, eu estou muito feliz. Quando eu estou Entendi. matando, quando eu estou usando droga, quando eu estou, né, fazendo sexo desrespeitosamente, desequilibradamente, tudo isso é prazeroso. Só que tudo isso tem consequência. Todas as ações têm reações. Todos os nossos atos têm consequência. Então, as pessoas têm essa dificuldade, de novo, têm essa dificuldade. Mas, como disse anteriormente, oremos por essas irmãs, por esses irmãos, irmãs, enfim, e façamos o melhor que pudermos. O melhor que pudermos. É, de novo, as duas moedinhas lá do óbolo da viúva. Entendi, obrigado. Vamos lá, Ronald. Ainda tem 8 minutinhos. Não sei se dá para fazer tudo. Instruções dos Espíritos, item 7. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Pois é, isso aqui é interessante, essa colocação dele. Para o Espiritismo, se eu sou varredor de rua ou se eu sou presidente da República, para a doutrina espírita, faz a menor diferença. Eu sou um espírito. Então, quando ele diz, estamos falando do dever moral. Não estamos falando do dever profissional. Nós temos aí muitas situações de pessoas que podem nos cobrar isso. De fiscais,
de supervisores que nos cobram os resultados das nossas profissões. Mas ele está nos convidando ao aspecto moral. E a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, de novo. Primeiro, tudo começa em nós. Lá no capítulo 6 do livro Vinha de Luz não, Missionários da Luz, o Alexandre diz isso lá, né? Nós esperamos que o outro nos traga felicidade, que o outro nos traga prazer, que o outro nos traga, e com isso, esperamos também que o outro nos traga infelicidade, nos traga felicidade. Colocamos infelicidade. Nós colocamos a desconfiança, nós colocamos a responsabilidade dos nossos atos nas outras pessoas. Então, primeiro é conosco. O dever é a lei da vida. E com ele, o dever, deparamos nas mais pequenas como nas grandes coisas, nas grandiosas. Falando aqui em termos espirituais. Então, essa é a ideia do Lázaro, quando traz essa mensagem para a gente. Continuemos. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão as suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Uma coisa que nós aprendemos, eu creio que todos nós já ouvimos isso. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. É respeitar o direito do outro. Essa é a ideia do Lázaro aqui. Mas como fechamos aqui o tempo, nós vamos parar aqui e na semana que vem a gente lê esses 2 parágrafos e passa a fazer o comentário a partir do parágrafo, do 3º parágrafo aqui. Deus criou todos os homens iguais. Então, a partir daqui nós vamos comentar. Ok, gente? O Mauro não pôde chegar, então ficamos aqui tentando substituí-lo. Missão difícil, mas vamos lá. Alguém com vontade de fazer a prece? Vou puxar a listinha. Tem alguém que eu não vejo aqui há algum tempo na sala, está sempre em Niterói, perdida, não consegue ônibus, chega atrasada, então, trabalhando muito. Precisa fazer uma prece para se harmonizar. Valdemir, eu até ia pedir para fazer, mas eu sempre estou com esse barulhinho aqui atrás. Eu não sei se hoje está saindo o som aí, o barulho para vocês. O som tá bom. Seu som tá bom. Ah, então tá bom. Então eu faço a prece. Faço sim, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Então vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais este dia que Ele nos concedeu, pelo momento, que possamos ter percebido as oportunidades que nos foram mostradas e sermos gratos por isso. E
possamos estar na próxima semana, todos juntos, aqueles que não puderem estar conosco hoje no estudo, possam estar na próxima semana, e que a nossa semana seja uma semana tranquila. Hoje estamos no segundo dia do estudo deste ano e pedimos que possamos estar unidos com o propósito de cada vez adquirir mais o conhecimento referente à doutrina dos espíritos e que possamos também aplicar o que aprendemos em nosso dia a dia, em contato com os nossos irmãos, caminhada. Não desperdicemos as oportunidades que nos são dadas. E agradecemos a Ti, Senhor Jesus, também, por estar conosco, por ter toda a paciência conosco. Agradecemos o Seu amor, a Sua paz. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, mas que principalmente queiramos todos nós e que possamos estar contigo também, hoje, agora e sempre. Que tenhamos uma noite de sono tranquila e que ao nosso espírito, ao emancipar para um momento de descanso, possamos estar em locais de tarefa, que assim for permitido, encontrar com os nossos entes queridos, nossos amores que já retornaram ao plano espiritual, se for permitido também. Então, façamos o nosso melhor. Muito obrigada. Que seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Silvânia, Ronald, todos vocês por participarem. E amanhã não estamos ao vivo na rádio, mas o programa vai estar lá. Então, quem quiser acompanhar amanhã, pode acompanhar também pelo nosso aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. Boa noite, grande abraço, muito obrigado por tudo. Boa noite. pessoal. Boa noite, Natasha. Maria Antônia, boa noite. Grande abraço a todos.